Como reagir diante de notícias de terror e sofrimento como a do pastor James Alduissa, que foi sequestrado e brutalmente assassinado na Nigéria, mesmo após o pagamento de resgate? Onde está Deus quando seus servos sofrem injustamente? A realidade da perseguição à fé cristã, tão comum nos tempos bíblicos, ainda está viva e sangrando em pleno século XXI. Jesus disse: Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Este versículo não é apenas um consolo, mas uma declaração de esperança em meio ao caos. Vamos entender o que a história do pastor James nos ensina sobre fé, fidelidade e a soberania de Deus em tempos de trevas. Também veremos como a Bíblia nos prepara para enfrentar a dor, sem perder a esperança. O pastor James, da igreja ICWA, na região de Kwara, Nigéria, foi sequestrado no dia 28 de agosto de 2025 por criminosos identificados como militantes Fulani. Mesmo após o pagamento de 5 milhões de nairas, o equivalente a cerca de $3.125, os sequestradores exigiram mais dinheiro e, em vez de libertá-lo, tiraram-lhe a vida. Seu corpo foi encontrado dias depois na mata. Esse tipo de crime não é isolado. Segundo a lista mundial da perseguição da Open Doors de 2025, 69% dos cristãos mortos por sua fé em todo o mundo estão na Nigéria. Igrejas, pastores e fiéis são alvos de ataques constantes. Essa é a pergunta que ecoa no coração de muitos. Se Deus é bom, por que permite que seus filhos sofram? A resposta não está no silêncio, mas na própria história de Cristo. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, lemos: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus, o Filho amado, também sofreu injustamente. E assim como ele foi perseguido, seus seguidores também o seriam. Mateus, capítulo 5, versículos 10 a 12, nos lembram dessa verdade. A perseguição faz parte do chamado cristão. O apóstolo Paulo disse: Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. A cruz não é um acessório opcional, mas uma parte do caminho. Ainda que pareça que o mal está vencendo, a palavra garante: Deus reina soberano. Ele não é indiferente à dor. O Salmo 34, versículo 18, declara: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. A história do pastor James não foi em vão. Ele morreu como um servo fiel, testemunhando com sua vida e sua morte que a fé em Jesus é mais forte que o medo. A soberania de Deus não significa ausência de dor, mas presença no sofrimento. Mesmo na cova dos leões, Daniel não estava sozinho. Mesmo na fornalha, os amigos de Daniel não estavam sós. Deus entra conosco nas chamas. Como devemos responder como igreja? Primeiro, orando pelos que sofrem. Hebreus capítulo 13, versículo 3, diz: Lembrem-se dos que estão presos como se vocês mesmos estivessem presos com eles. A oração é uma arma poderosa. Ela atravessa fronteiras, muros e prisões. Ore diariamente pelos cristãos perseguidos. Segundo, conscientizando e denunciando. Precisamos falar sobre a perseguição. Ignorar é ser cúmplice do silêncio que encobre o sofrimento dos nossos irmãos. Compartilhe informações, apoie organizações que atuam com a igreja perseguida e use sua voz. Terceiro, firmando a nossa fé. Se hoje a perseguição está distante de você, use esse tempo para se fortalecer. A aprovação nos encontra quando menos esperamos. Leia a palavra, medite nela, viva-a com convicção. Mesmo diante de tanta dor, a esperança não morre, porque sabemos que não temos aqui cidades permanentes, mas buscamos a futura. Hebreus, capítulo 13, versículo 14. E Jesus promete: Sede fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. A história do pastor James não é só sobre violência, é sobre fidelidade. Ele não negou sua fé, ele permaneceu firme. E por isso, a igreja deve honrar sua memória com mais do que palavras, com atitudes de amor, coragem e compromisso com o reino. Senhor, fortalece-nos na fé mesmo quando não entendemos o sofrimento. Que a vida e a morte do pastor James nos inspirem a viver com coragem, compaixão e esperança. Sustenta teus filhos perseguidos e levanta uma igreja que ora, denuncia e permanece firme até o fim. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que Deus está no controle, mesmo em tempos de dor. E ore hoje por um cristão perseguido ao redor do mundo.